Podemos sentar. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de novembro de 2024. Presidência do senhor ministro Edson Fachin. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima. Abriu-se a sessão às 14h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Indago aos eminentes pares se alguma observação, objeção quanto à ata. Não havendo, declaro a ata aprovada. Cumprimento os eminentes colegas, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Nunes Marques, aqui presencialmente, e por vídeo cumprimento também Sua Excelência, eminente ministro André Mendonça, que nos acompanha. Cumprimento o senhor subprocurador, doutor Paulo Vasconcelos Jacobina, aqui pela Procuradoria-Geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, para julgamento, apregou o primeiro item da pauta da relatoria de Sua Excelência, o eminente ministro Nunes Marques, o recurso extraordinário em sede de agravo regimental 1.466.677, oriundo do Rio Grande do Sul, agravante o município de Taquari. Após o voto do ministro Nunes Marques, relator, que negava provimento a agravo regimental e deixava de aplicar o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes. Isso se deu na sessão virtual de 12 de abril a 19 de abril do corrente ano. E, portanto, o ministro Gilmar Mendes devolveu a vista com um voto divergente, dando provimento ao agravo regimental para prover recurso extraordinário, sendo que o voto de Sua Excelência, o relator, negava provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. O voto divergente era em ordem de, reformando o acordo, julgarem procedentes os pedidos formulados na petição inicial e sem condenação de honorários por se tratar de parte beneficiária de gratuidade da Justiça. De minha parte, suscitei a preliminar de não conhecimento do recurso, já vencido quanto a isso, eis que a maioria dos votos aprecia o mérito, mas quanto ao mérito, acompanhei a divergência do eminente ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos, o eminente ministro Dias Toffoli, que devolve nessa oportunidade para proferir o voto de desempate, enfim, para Sua Excelência proferir o voto. Com a palavra, o ministro Dias Toffoli. Pois não, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, o eminente decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, que nos acompanha por vídeo, o subprocurador-geral da República, doutor Paulo Jacobina, as senhoras e senhores advogados, advogados, servidores, doutora Hanna, servidoras e servidores, todos aqueles que nos acompanham à imprensa. Senhor presidente, hoje pela manhã pedi ao gabinete que fizesse chegar a Vossas Excelências o meu voto, por isso eu vou tentar resumi-lo. É uma questão de lei municipal no referido município de Taquari, no estado do Rio Grande do Sul, que teria dado índices diferentes para título de revisão geral, sendo que a Constituição determina que a revisão geral tem que ser uniforme. A Lei 3.890 concedeu aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores revisão salarial de 10,67%. A Lei 3.887 aplicou a revisão geral de 5% nos vencimentos de proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e demais magistério. Diante da diferença dos índices, a autora pediu que fosse a ela acrescentado o percentual de 5,67. Assim, sem adentrar na questão de ser constitucional ou inconstitucional, porque essa questão não foi colocada
no recurso extraordinário do município, eu aqui, né, esse debate não houve, né, não há nem pré-questionamento, essa questão não foi objeto do recurso e também não foi abordada na Corte de Origem, e eu entendo que, no caso, deve incidir a norma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal na redação da emenda 19, que assegura aos servidores a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, essa discussão da constitucionalidade não ocorreu lá, o recorrente é o município, e então eu entendo que, no caso, né, aqui deve-se analisar diante daquilo que a lei mesma qualificou para os servidores municipais, dado a título de revisão geral, tal qual foi em outra lei para a Câmara. Conforme ponderou o ministro André Mendonça, ainda que possa haver problemas e deficiências no processo legislativo, o fato é que ambas as leis estão em vigor e foi dado um percentual distinto no tocante à revisão prevista no 3710 entre servidores do Executivo e Legislativo, pelo que não pode o Poder Judiciário deixar de examinar e acolher o pleito daqueles prejudicados por esse procedimento e que buscaram a tutela jurisdicional. Assim, a despeito da atecnia legislativa, que não é objeto de insurgência recursal e nem foi analisada pela Corte de Origem, o que importa para a solução, no meu ver, é que no ano de 2016 houve efetivamente implementação de revisão geral de remuneração de servidores públicos no município de Taquari, conforme consta expressamente das mencionadas leis, já citadas. Todavia, uma majorou a mais e outra majorou a menor. Pois bem, o relator, ministro Nunes Marques, também realçou que, na exposição de motivos dessa lei, o prefeito consignou que essa majoração de 5,67, deferida para algumas carreiras do Poder Executivo, para recomposição de perdas salariais apuradas naquele ano em 10,67, não poderia ser estendida a todos os servidores em virtude de limitações financeiras do município. Entendo que não pode o Poder Judiciário desconsiderar que, com essa correção adicional de 5,67, o reajuste efetivamente concedido para os integrantes de algumas carreiras do Poder Executivo Municipal foi, ao final, de 10,67, ou seja, no mesmo valor concedido ao Poder Legislativo, pelo que o deferimento do pedido inicial de concessão da diferença pleiteada pela requerente de 5,67 implicaria num reajuste a maior para esses servidores em relação aos demais integrantes do Executivo e também com relação aos próprios servidores do Poder Legislativo. Pois bem, digo que o Supremo, examinando o caso análogo, em que a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos federais foi implementada com índices diversos pelas leis 8622 de 93 e 8627 de 93, considerou cabível a intervenção do Poder Judiciário para garantir aos servidores contemplados com índices inferiores a aplicação do percentual de 28,86%, com a devida compensação dos reajustes já deferidos pela referida lei. E aqui eu cito, então, julgado de relatoria do ministro Aires Brito. Digo adiante que essa orientação foi consolidada pelo plenário do Supremo no tema 340 da repercussão geral, leading case RE 584.313, Rio de Janeiro, no qual se estabeleceu que estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas leis 8622/93 e 8627/93, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos. Observados, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da medida provisória 2131/2000, atual medida provisória 2215/10/2001, fecho aspas. Aí eu transcrevo o acórdão do julgado emendado, relator ministro Gilmar Mendes. E digo adiante que, desse modo, somente devem ser contemplados com a procedência do pedido de concessão de 5,67, requerido na petição inicial, os servidores que não foram beneficiados com o reajuste previsto no artigo 2º da Lei 3887/16, no mesmo percentual de 5,67. Nessa lei para servidores municipais, esse artigo 2º, ele estabelece esse percentual, que é a diferença
entre servidores do Executivo e do Legislativo para algumas carreiras do Executivo no municipal, mas não para todas. O que fica mais claro é a ideia de revisão geral mesmo de ambas as leis. Então, ante o exposto, eu fico numa posição intermediária, que aqui eu dou um provimento parcial ao recurso extraordinário do município de Taquari, porque eu não consigo dizer se essa autora recorrida aqui no extraordinário, ela teve o benefício desse artigo 2º ou não. Então, eu dou parcial provimento ao recurso do município, nesse sentido, acompanhando em parte quem dá provimento total, para fim de determinar que o tribunal local rejulgue o caso à luz dessas premissas aqui colocadas. Ou seja, se ela já foi beneficiada pelo artigo 2º, não há diferença para a revisão geral. Se ela não foi beneficiada pelo artigo 2º da Lei dos Servidores Municipais, ela terá direito e o tribunal é que vai decidir. Eu entendo que não compete a nós entrarmos nesse ponto, por isso eu dou parcial provimento e determino que o tribunal rejulgue o caso. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, que, portanto, vota no sentido de dar parcial provimento e retorno dos autos para rejulgamento pelo tribunal de origem. Consideradas essas balizas, caso prevaleça esse posicionamento, que eu penso que é um voto médio, né, na medida nos em que... termos do voto que eu vem... dou um provimento, mas... em menor extensão. Ou seja, o município tem 3 votos pelo provimento, só que o meu em menor extensão, que com os 2 votos que negam provimento, então ele fica numa posição intermediária. Pois não. Ouço o relator, ministro Nunes Marques, após o voto. Sua Excelência, creio que é de bom alvitre ouvir o relator. Eminente presidente, ministro Edson Fachin, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro André Mendonça, senhor subprocurador da República, Paulo Jacobina, senhora secretária da sessão, senhores advogados, servidores, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu mantenho a minha posição trazida inicialmente, entendendo que, diante da justificativa dos fundamentos que o próprio prefeito deu, né, na exposição de motivos por ocasião da confecção da norma, já deixou claro que a razão foi a insuficiência de recursos. Então, ele não poderia, naquele momento, estender de uma forma linear aquela revisão geral a todos os servidores. Então, diante dessa constatação, eu pedindo venha as divergências, né, eu mantenho meu voto. Muito obrigado ao eminente ministro Nunes Marques e ao relator do feito. Portanto, e que mantém a negativa de provimento, já havia votado o ministro André Mendonça acompanhando o relator. Nada obstante, ouço Sua Excelência, ministro André Mendonça. Minha saudação, senhor presidente, ministro Edson Fachin, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, e relator, ministro Nunes Marques, também ao Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, aos eminentes advogados e servidores que se fazem presentes. Eu mantenho também a posição já manifestada, senhor presidente, acompanhando o relator, com as razões de voto que já havia apresentado. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Neste feito, quem abriu a divergência foi o ministro Gilmar Mendes, no sentido de dar provimento ao agravo regimental e, de consequência, prover o recurso extraordinário do município. Ouço também, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, considerando o voto que veio agora de ser proferido pelo ministro Dias Toffoli. Pois não, ministro Gilmar. Presidente, como Vossa Excelência acaba de anunciar e enunciar, eu trouxe voto no sentido do provimento do recurso em ordem a reformando o acordo recorrido, julgarem procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
entendendo que não estava consonante com a própria jurisprudência da Corte a questão da revisão geral anual. Cheguei a dizer, inclusive, que, considerando que a Lei 3.890 não veicula a revisão geral anual, sequer é possível estender suas disposições a outros servidores. Mas também dizia, caso, no entanto, se considere ter ocorrido a concessão de revisão geral anual, a norma é inconstitucional por violação à iniciativa privativa do prefeito, como visto anteriormente. Agora, considerando o agora voto proferido pelo ministro Dias Toffoli, eu não tenho dificuldade no sentido de aceitar o provimento parcial. Muito bem. Portanto, temos 2 votos negando provimento. O ministro Gilmar Mendes reajusta o voto para acompanhar o provimento parcial. Eu estou pedindo vênia a ambas as correntes que se formaram, vou manter o voto. Eu havia suscitado a preliminar de não conhecimento, pelas razões que já deduzi no voto que externei no plenário virtual, estou mantendo, e quanto a isso, por evidente, estou vencido. E quanto ao mérito, eu estou mantendo o provimento do agravo e, via de consequência, o provimento do recurso ordinário, pela razão em face da qual, no meu modo de ver, o teor da súmula vinculante 37 efetivamente não defere ao Poder Judiciário a possibilidade de aumentar servidores públicos, eis que aqui haveria um argumento de isonomia. E mesmo com toda a vênia o voto médio, eu tenho a impressão que defere ao Poder Judiciário da origem examinar as circunstâncias que poderá levar ou não a algum tipo de aumento. Por isso, eu estou mantendo o voto, dando provimento ao agravo regimental e, via de consequência, prover o recurso ordinário para julgar improcedente a ação ordinária. Nada obstante, prevalece, portanto, o voto médio. E o ministro Gilmar, como relator, readequou, então... Portanto, o primeiro voto foi do ministro Gilmar Mendes, que agora se torna o redator para o acordo. O próprio relator. Não, o relator é o ministro Nunes Marques, creio que... não, aí é o primeiro pronunciamento, aí é o meu, então. Que o meu foi pelo... Na linha do meu voto foi o meu. Pelo regimento, é o primeiro pronunciamento no sentido que prevalecer. Porque o ministro Gilmar Mendes houvera aberto a divergência integral. Ele reajustou para acompanhar Vossa Excelência agora. Então, eu fico com o redator. Perfeitamente. Então, apregou... portanto, proclama o resultado do julgamento. A turma deu provimento ao agravo regimental no recurso ordinário 1466677 para prover parcialmente o recurso ordinário em ordem de determinar a devolução do feito para novo julgamento à luz das premissas constantes do voto do ministro Dias Toffoli, redator para o acordo. Vencido o ministro Edson Fachin quanto a preliminar de não conhecimento do recurso, tão somente quanto a preliminar de não conhecimento do recurso, acompanhou Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, que nesta sentada reajustou o voto. E vencidos integralmente os ministros Nunes Marques, relator, e André Mendonça. Creio que esta é a proclamação do resultado. Prosseguindo na pauta, apregou para julgamento conjunto os 2 outros agravos regimentais, no recurso ordinário 1444985 e outro 1448637, também da relatoria de Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, em relação aos quais houve destaque do ministro Gilmar Mendes. Consta da memória uma situação processual muito similar, embora somente as partes sejam
outras que, após o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que negava provimento ao agravo regimental e deixava de majorar a verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem, no que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça e Edson Fachin, pediu destaque o ministro Gilmar Mendes, e por isso este efeito vem a esta sessão, tendo em vista o pedido de destaque, portanto, com a palavra, Sua Excelência, o relator. Pois não, senhor presidente. Após o destaque, nós tivemos uma sessão na qual o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto divergindo do voto por mim proferido, no sentido de dar provimento aos agravos e determinar desde logo o trancamento da ação de improbidade administrativa. E, diante da densidade do voto de Sua Excelência, eu, como relator, indiquei adiamento para repensar diante dos argumentos trazidos por Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. E estou a trazer pedindo escusas, especialmente a Vossa Excelência, presidente, e ao ministro André Mendonça, que já haviam acompanhado a mim no sentido de negar provimento ao agravo no plenário virtual, para agora, pedindo licença e já antecipadamente vênias pelos fato de terem me acompanhado, porque eu estou mudando o entendimento. E explico. Senhor presidente, aqui o que houve? No município de Louveira, em São Paulo, uma dada lei que criou cargos em comissão foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante, inclusive, dos parâmetros que já fixamos aqui em repercussão geral para o tema. A questão de que os cargos em comissão têm que ter especificidade, têm que ter justificativa e também tem que ter uma proporcionalidade diante dos cargos efetivos. Bom, isso é de todos conhecido. E essa lei, no município de Louveira, foi declarada inconstitucional. Esse tema transita em julgado e o que faz a Câmara de Vereadores? Aprova uma nova lei. Uma nova lei que, na verdade, tinha o mesmo sentido da lei que houvera sido declarada inconstitucional. Os agravantes, em ambos os casos, são vereadores que são objeto de uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público. E, então, inicialmente, eu entendi que era o caso de se manter o acórdão recorrido e, por isso, eu neguei seguimento. O que tratou o acórdão recorrido? O acórdão recorrido tratou de agravo dos vereadores diante do juízo de primeiro grau não ter aceitado a defesa prévia que existe na ação de defesa da probidade administrativa por parte dos vereadores lá requeridos na ação originária, quer dizer, na inicial, no juízo de primeiro grau, eles requereram o arquivamento por ausência de dolo e não manifestação de dolo. Eles recorrem ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que então entende pela manutenção da decisão do juiz de primeiro grau de seguimento à ação de improbidade. Desse acordo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi interposto o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Eu, como relator, neguei seguimento. Houve o agravo por parte dos vereadores. Neguei seguimento ao agravo no virtual, fui acompanhado por Vossa Excelência, pelo ministro André, ministro Gilmar, como já disse, destacou, em plenário da turma divergiu, eu, diante dos argumentos de Sua Excelência, indiquei o adiamento e fui reanalisar a causa diante do precedente de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em razão da nova legislação sobre a questão da defesa da probidade administrativa, que alterou a lei de defesa da probidade administrativa, estabelecendo a necessidade de comprovação de dolo. E, nesse sentido, senhor presidente, no meu voto eu trago a repercussão geral que foi fixada, com os parâmetros fixados pela Corte, no caso que eu cito, que o ARE 1.431.742 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a partir das folhas 9 do meu voto, transcrevo longo
trecho do voto de Sua Excelência proferido em plenário do Supremo Tribunal Federal, e que termina com a seguinte tese, que foi a tese que prevaleceu, então, para o caso da aplicação da nova lei de improbidade administrativa. Primeiro, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo. 2. A norma benéfica da Lei 14.230/21, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos, praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4. O novo regime prescricional previsto da Lei 14.230/21 é retroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Assim, senhor presidente, após transcrever, não vou ler todo o voto, são 19 folhas, e eu digo que, reexaminando a causa à luz da moldura fática retratada no acórdão recorrido, eu entendo que assiste razão a cada qual dos recorrentes nos respectivos recursos e feitos, pelo que eu entendo, então, que se impõe o acolhimento da pretensão recursal veiculada no apelo extremo. Eu esclareço aos eminentes colegas, de toda a sorte, que eu não estou aqui a dizer, e deixo claro nos fundamentos do meu voto, que a imunidade parlamentar traz algum tipo ou espécie de imunidade ao parlamentar em relação ao seu voto. Tanto que nós temos aqui no próprio Supremo Tribunal Federal o exemplo do caso Mensalão, em que a ação penal 470, no qual parlamentares foram condenados, exatamente tendo uma denúncia que apontava troca de votos no Congresso em troca de favores. E, nesse sentido, diante da subjetividade do dolo específico, subjetivo, foram, inclusive, não era nem uma questão de processo civil administrativo, que é a questão da ação de improbidade, era uma ação penal, ou seja, muito mais grave. Nesse sentido, senhor presidente, eu não estou aqui a dizer, e escrevo no meu voto as folhas 8, que considero que a imunidade parlamentar material do artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, não impede a configuração de improbidade administrativa dos atos legislativos. Mas é necessário que, na propositura já de largada, já na inicial, da ação civil pública, esteja determinado e apresentado os elementos probatórios mínimos a configurar o dolo dos réus, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que foram editadas leis viciadas de aparente inconstitucionalidade. Essa é a alegação da inicial. Era uma lei sabidamente inconstitucional e eles aprovaram de novo, com outros termos. Ora, se nós formos fazer isso, o Congresso Nacional aprova uma lei, se ela é viciada de inconstitucionalidade, estão cometendo improbidade administrativa. Agora, se eles receberam algum tipo de benesse, se eles receberam troca de favor, se eles receberam valores em troca desse voto, e se isso estivesse colocado na inicial, senhor presidente, eu não estaria a mudar o meu voto. Eu manteria o meu voto no sentido de dar seguimento à ação de improbidade. Mas não está descrito outra coisa a não ser o fato de que eles votaram uma lei sabidamente inconstitucional, e daí o ato de improbidade administrativa. Então, sem dar uma imunidade total, que eu digo isso no meu voto, mas no caso concreto, e especificamente no caso concreto, e aplicando a tese de repercussão geral julgada pelo plenário, não está presente o dolo, então eu reajusto o meu voto, já é a parte dispositiva, e encerro. Ante o exposto, reajusto o voto anteriormente proferido, a fim de dar provimento ao agravo regimental, para o fim de prover o recurso extraordinário, no sentido de rejeitar a petição inicial da ação de improbidade administrativa. E assim voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, que, como relator
de ambos os agravos, voto no sentido de dar provimento aos agravos e prover os respectivos recursos extraordinários nos termos do voto de Sua Excelência. Como voto, o ministro André Mendonça. Agradeço, senhor presidente, renovando os cumprimentos. Eu peço vênias ao ministro Dias Toffoli, agora com seu reajuste de voto, e ao ministro Gilmar Mendes, fazendo algumas consignações e desde já protestando pela juntada de voto escrita. Em primeiro lugar, indo mais diretamente ao ponto, creio, da controvérsia, durante a tramitação do novo projeto de lei que recriava os cargos comissionados, houve um parecer jurídico da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal que apontava o vício. Eu consigo que nesse parecer está dito: na prática, o que se vê do projeto que extingue os 174 cargos, obedecendo à recente ordem judicial, e o projeto que recria os mesmos 174 cargos em comissão, mudou apenas alguns pontos de nomenclatura, mas na essência não passam dos mesmos cargos que, arrisca-se a dizer, são preenchidos exatamente pelos mesmos servidores que atualmente ocupam aqueles cargos que serão extintos. E o parecer ainda consigna que a Câmara Municipal já tinha conhecimento dessa temática, diz o parecer. Esse assunto não é recente nesta Câmara Municipal, pois o Tribunal de Contas de São Paulo já se posicionou contrário à mesma substituição de nomenclatura dos cargos, quando, na essência, se mantêm as mesmas atribuições. Portanto, havia um conhecimento e os vereadores assumiram o risco de assim proceder em desobediência a um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu reforço meus argumentos dizendo que o que se está questionando nesse momento não é a condenação desses agentes públicos, mas sim o recebimento, ainda numa fase de recebimento da ação de improbidade administrativa à luz do artigo 17 dessa lei. Portanto, ainda é um juízo de cognição sumária que certamente demandará, no curso da instrução, a devida comprovação de todos os elementos para eventual responsabilização. E, nesse sentido, pedindo vênias ao ministro Dias Toffoli e ao ministro Gilmar Mendes, eu voto para negar provimento ao agravo regimental, senhor presidente. Como voto? Muito obrigado, ministro André Mendonça, que abre divergência, portanto, propondo a negativa de provimento a ambos os agravos regimentais. Como voto, eminente ministro Nunes Marques. Renovo os cumprimentos. Presidente, eu também vou encaminhar a juntada de voto escrito e registro que temos como pano de fundo uma discussão muito sensível, né? Se o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e trato sucessivo, o Congresso se reúne e é dita a mesma norma já declarada inconstitucional, fazendo apenas uma mudança formal, mas que nada distingue a novel norma da anterior na sua essencialidade. É uma discussão que nós vamos diferir para um outro momento, porque, como bem pontuou o ministro André, o que trata o caso dos autos ainda não é essa discussão. Não há condenação de improbidade. O que houve foi uma petição dos vereadores para indeferir o pedido inicial e extinguir a ação. Então, a discussão agora é: esse tipo de arquitetura é sindicável? É judiciável? É possível que a gente aprecie isso? Então, essa é a pergunta que me veio. Então, não haveria necessidade de mais provas. A conduta está bem colocada,
houve uma reedição de uma norma declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Houve uma ação civil pública. E o que pretende os vereadores é o trancamento da ação, é o indeferimento da petição de ingresso. Então, nesse caso, eu peço vênia também ao ministro Dias Toffoli, ao ministro Gilmar Mendes, e entendo que Nós temos, só para deixar bem claro isso, nós temos uma questão recente, não precisamos nem ir muito longe, que é a questão do marco temporal, em que o Congresso Nacional, depois de uma decisão do Supremo declarando inconstitucional uma lei sobre o marco temporal, aprovou uma nova lei. E, segundo se diz, está até em vias de aprovar uma emenda constitucional. Aqui é um debate político. Como foi o caso, ministro Gilmar, me permite, das vaquejadas. Isso. Que antes era lei, depois uma lei do Ceará, agora é uma emenda constitucional. O reflexo que isso tem sobre a própria liberdade de atuar. Uma coisa, como o ministro Toffoli disse, seria propor uma ação de improbidade diante, por exemplo, de uma lei medida, um ato concreto, sei lá, que eventualmente fizesse... Agora aqui é um projeto em abstrato, que se pode discutir. E as nossas decisões não vinculam o legislador. A questão. Então, a sensibilidade é isso. Explícita, ela vincula a administração. E a ação de improbidade, ela leva a uma responsabilidade política e a uma responsabilidade patrimonial. Quer dizer, para ser coerente, a gente teria que admitir que, em casos que tais, como esse que nós estamos discutindo no ambiente congressual e judicial agora, da questão delicadíssima do marco temporal, teríamos que abrir processo contra os parlamentares, né? E veja, neste caso houve até veto do Executivo e derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Quer dizer, temos muito mais uma questão política que precisa ser encaminhada do que... E veja que isso tem consequências seríssimas no âmbito de tudo que a gente pode imaginar como divisão de poderes e liberdade de atuação do poder executivo, levando, inclusive, a possibilidade de que o Ministério Público assuma a chave de todo esse sistema. Mas do que entendi, ministro Gilmar, o voto do ministro Dias Toffoli admite, em tese, a possibilidade de uma ação de probidade diante de ato doloso. Abusivo do Poder Legislativo. Sim, como foi a ação penal 470. Sim, por isso, o réu está na inicial, com indícios disso. Sim, mas inicial que simplesmente diz... se nós trancamos, era sabidamente inconstitucional. Se trancamos desde a petição inicial, nós já estamos pré-julgando o mérito daquela decisão. Mas ela não apontou elementos nesse sentido para além do que é o... Mas esse não é o mérito da ação de improbidade? Não, mas essa é a questão mas não está descrito na inicial. Uma coisa é você dizer, tanto é que no caso do mensalão, o exemplo trazido pelo ministro Dias Toffoli, é uma imputação a determinados parlamentares que se deixaram corromper no ato de atuar e votar no parlamento. Aqui não se fala nada sequer disso. Anulou as decisões do parlamento. Não, essas leis, elas estão lá, estão aprovadas. Estamos aplicando aqui emenda constitucional da Previdência, que é uma das citadas. É uma questão da teoria constitucional, inclusive no direito americano, se eventualmente o voto dado com vício, eventualmente, no parlamento, deixa de ser contabilizado. Em geral, se responde que não. Mas você pode punir, sim, a má prática que possa ocorrer. Aqui, o que nós estamos a falar é da possibilidade de, em tese, se instaurar uma ação
um inquérito civil e depois uma ação de improbidade pelo fato simples de votar uma lei. E se a gente conhece esse Brasilzão todo, com todas as dificuldades e assimetrias e trabalhos e dificuldades de trabalhos na área jurídica, assessoria e coisas assim, nós estamos estabelecendo um paradigma que é extremamente complicado. É só esse o ponto. E, para deixar bem claro, nós mesmos, de quando em vez, nos vemos confrontados com decisões, aí não de Câmara de Vereadores, mas do Congresso Nacional, apontando ou fazendo novas leis ou fazendo emendas constitucionais, aquilo que os americanos chamam de correção legislativa de ato judicial, nesses casos, né, que se tem repetido. E a mim me assusta o fato de, daqui a pouco, termos um retorno a essa prática abusiva. É muito comum quando a gente tem reuniões com prefeitos e tal, e isto apareceu muito também, e aparece até no plano federal, o fenômeno do apagão das canetas. Agora eu estou trabalhando nessa questão da conciliação em relação a essa temática do marco temporal, a nova versão, e a toda hora aparece uma discussão no Mato Grosso do Sul ou no Paraná, para ficarmos em dois casos concretos, com provas existentes, em que se diz este acordo não se faz porque o Ministério Público não concorda. E o agente que está lá na ponta, ministro Fachin, vai da FUNAI, ou seja lá o que for, não fará, porque, obviamente, que sai na sua pessoa física, no seu CPF, depois a responsabilidade pela ação de improbidade. Então, por exemplo, tem um acordo que está sendo impedido no Paraná de se fazer e que já dura mais anos do que Itaipu, porque o promotor, o procurador da República lá, não concorda e acha que os índios precisam de mais terras do que aquelas que Itaipu se dispôs a comprar. E ficam todos perplexos com isso. Quer dizer, agora imagine o efeito disto numa Câmara de Vereadores que simplesmente está votando um projeto de lei. Então, essa é a questão. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não dizer que o ato seja imune a qualquer ato legislativo, porque não o é. Ele pode dar em si. Alguém pode comprar uma Câmara de Vereadores. Nós sabemos como são discutidos os planos urbanísticos, os efeitos de um redimensionamento e como isso ocorre, e as imputações que se fazem de abusos legislativos e de desvios nesse campo. Isso seria suscetível de eventual investigação. Mas, em abstrato, entrar com uma ação de improbidade é algo extremamente problemático. Se me permite... Pois não, ministro André. Apenas consignar, eu entendo as preocupações trazidas pelos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, mas vejo algumas singularidades nesse caso. Esse caso, houve uma declaração de inconstitucionalidade prévia, devidamente advertido pela Procuradoria da Câmara Legislativa. A Câmara Municipal, ela aprova uma lei que reprisa a lei declarada inconstitucional. E é uma lei não propriamente de caráter geral, que interessa a todos os cidadãos do município. Então, ela pode não ser uma lei de efeito concreto, mas ela também se distingue de uma lei geral, como os exemplos que foram citados, que dizem respeito a uma política pública, uma compreensão
de definições jurídicas sobre o que é marco temporal, não é marco temporal, até porque não havia, mesmo após a decisão do Supremo, não havia uma lei específica delimitando, regulamentando qualquer dispositivo concernente a marco temporal. E muito menos uma questão, por exemplo, em que o Supremo declara inconstitucional uma lei e o Congresso Nacional opte por fazer uma emenda à Constituição, uma lei, um normativo de estatura distinta. Acho que são situações diferentes. Aqui o caso é criação de 174 cargos específicos. Esses 174 cargos foram objeto de advertências prévias do Tribunal de Contas, foram objeto do reconhecimento de inconstitucionalidade por parte do Tribunal de Justiça. Portanto, eu visualizo aqui uma lei que se aproxima a uma lei de efeitos concretos. E há uma desobediência, ou uma possível desobediência deliberada por parte do Legislativo em termos de confrontação a leis orçamentárias, fiscais, de natureza de responsabilidade fiscal e administrativa, mais até do que legislativa. Então, com essas especificidades é que eu faço aqui um distinguish entre esses exemplos dados e que realmente são preocupantes, trazidos pelo ministro Gilmar Mendes, inclusive em ambientes negociais, da situação concreta que nós estamos julgando hoje. Ou seja, não vejo isso um precedente amplo, geral e restrito para responsabilização por ato legislativo por membro do Poder Legislativo. Apenas consignar esse ponto. Muito obrigado, ministro André. Ministro Cássio, Vossa Excelência estava a concluir o voto. Só concluindo, presidente, diante do que se reveste o caso, da materialidade, da questão fática, da especificidade desse caso, como bem dito nas achegas do ministro André Mendonça, eu entendo que seria possível, em casos tais, aferir, se sindicar, se houve ou não abuso da atividade parlamentar. É tão somente isso. Agora, eu também entendo que, muito provavelmente, a conclusão será uma outra, mas a discussão no momento é essa. É possível ou não? Então, pedindo novamente mais respeitosa venha, eu nego o provimento, eu voto por negar provimento ao agravo regimental. Muito obrigado, Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli fez referência ao voto visto, Vossa Excelência. Creio que Vossa Excelência já havia nos obsequiado o voto visto, mas não havia proferido em sessão. Tinha. Havia proferido em sessão. Houve uma sessão, foi em sessão. E Vossa Excelência, portanto, está reiterando o voto vista. E eu indiquei adiamento aqui dessa bancada onde estou sentado. Pois não, eu estava lendo a manifestação de Vossa Excelência aqui naquela sessão e não verifiquei a prolação formalmente. Sim, é que eu tinha já o voto. E Vossa Excelência tinha o voto, ministro Gilmar. Entendi agora. Eu fui verificar porque quando eu apregoei, eu não fiz referência ao voto visto. Perfeito. E a razão foi essa. Mas, de qualquer maneira, o ministro Gilmar Mendes está acompanhando o voto do ministro Dias Toffoli. Creio que é isso, ministro Gilmar. Perfeitamente. Portanto, de minha parte, a mim incumbe votar. Eu também verifico aqui as circunstâncias que estão presentes com toda a vênia do relator e ministro Dias Toffoli e ministro Gilmar Mendes, as circunstâncias que foram indicadas no voto divergente do ministro André Mendonça, com as especificidades, especialmente porque, neste caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de sua 4ª Câmara de Direito Público, reconheceu a existência de graves indícios de que os requeridos tenham praticado ato doloso de improbidade. Portanto, por essas razões, e nos termos da declaração de voto que vou juntar aos autos, com toda a vênia, estou acompanhando a divergência aberta pelo ministro André Mendonça e, portanto, proclamo o resultado de julgamento no seguinte sentido.
Nos agravos regimentais 1444-985, de recurso extraordinário com agravo, e 1448-637, a turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do ministro André Mendonça, relator para o acordo, redator para o acordo, vencidos os ministros Dias Toffoli, relator, que reajustou o seu voto nessa sentada, e ministro Gilmar Mendes. Esse é o resultado do julgamento. E, por derradeiro, na pauta de hoje, apregou para julgamento de minha relatoria o recurso extraordinário com agravo 1468-564. Este feito, segundo o histórico que aqui tenho, já esteve em sessão virtual desta segunda turma, de 30 de agosto a 6 de setembro passado. E após o voto que proferi negando o provimento ao agravo regimental, acompanhado pelos ministros André Mendonça e Nunes Marques, pediu destaque o ministro Gilmar Mendes. Como sabemos, o destaque retoma o julgamento desde o início, mas o voto eu já houvera proferido, então vou tomar a liberdade de fazer uma síntese, é isso que estou aqui reiterando o voto que proferi. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris, tendo por objeto a extensão da aplicabilidade da Resolução 05/2018, emanada do órgão especial Tribunal de Justiça daquele Estado, aos pensionistas vinculados ao Poder Judiciário Estadual. Na sentença essa que foi mantida pelo Tribunal de Origem, foi concedida a ordem de segurança para reconhecer a nulidade da decisão do Instituto de Previdência, veiculada no memorando 03 de 21 de janeiro de 2019, que determinava que a autoridade coatora observasse, no que concerne aos pagamentos devidos dos pensionistas dos membros da magistratura estadual, o novo teto constitucional estabelecido pela Lei Federal 13.752 de 2019, fixado no valor ali mencionado. O principal fundamento ali constante, cito abrindo aspas, foi no sentido que, muito embora caiba ao Instituto de Previdência do Estado o gerenciamento e o planejamento do regime de previdência de servidores públicos, entendo que não poderia a autoridade apontada como coatora negar, por intermédio de memorando interno, vigência a regramento próprio ditado por órgão especial do Tribunal de Justiça, extensível aos pensionistas por força de lei. Veio o recurso extraordinário, o Instituto de Previdência é o recorrente, apontando a violação a diversos dispositivos da Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à legalidade estrita, separação dos poderes, pacto federativo, bem como o enunciado da súmula vinculante 37. Em decisão monocrática, não acolhi as pretensões que ali foram deduzidas, veio o agravo regimental e o voto que proferi negava provimento ao agravo regimental e, como já mencionei, fui acompanhado pelos eminentes ministros André Mendonça e Nunes Marques. A síntese do voto, então proferida, levou em conta tratar-se de agravo interno contra a decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto nos autos de mandado de segurança, cujo objeto é a extensão da aplicabilidade da já mencionada Resolução 05/18, emanada do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aos pensionistas vinculados ao Poder Judiciário Estadual, em cumprimento ao disposto no parágrafo 8º do artigo 33 da Constituição do Estado, adotando-se o novo teto constitucional estabelecido na Lei Federal 13.752. O Tribunal de Origem, em síntese, ratificou a sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora observe, no que concerne os pagamentos devidos aos pensionistas dos membros da magistratura estadual, o novo teto constitucional. A questão em discussão é a de verificar a viabilidade ou não do recurso extraordinário, levando em conta
a necessidade da análise de legislação local, bem como à luz de casos similares ao presente, nos quais se concluiu pela ausência de repercussão geral na controvérsia, bem como analisar se houve violação ao princípio da separação de poderes. Reitero aqui as razões de decidir que expressei na decisão em face da qual se deduziu o agravo e ali consignei. E, ora, reitero que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar casos similares ao do presente, concluiu pela inexistência e repercussão geral da controvérsia, além de ressaltar a necessidade de análise de legislação local, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse tribunal é firme, no sentido que não viola o princípio da separação dos poderes, o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Ademais disso, acresci, em síntese, que esta Lei Federal 13752 de 2018, ao estabelecer o reajuste do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, produziu automaticamente efeitos em todos os níveis do Poder Judiciário, cujos subsídios são fixados e escalonados por lei. No Estado do Rio Grande do Sul, a adequação foi implementada por meio de lei estadual, a Lei 12.910 de 2018. Assim, não há como, em meu ver, considerar qualquer violação ao princípio de separação dos poderes, tampouco o princípio da legalidade. Juntarei o voto na sua formulação mais extensa, que já esteve no plenário virtual, e assim propus a negativa de provimento ao agravo regimental e sem honorários por se tratar de mandato de segurança na origem. É como voto, reiterando o voto proferido, como voto de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, que destacou o feito. Presidente, eu inicialmente, tentando resumir, e diante do voto de Vossa Excelência, a questão ora em análise perpassa necessariamente pela constitucionalidade da Resolução 5 de 2018 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tanto sob o ângulo estritamente formal, possibilidade de ato infralegal reajustar os subsídios de desembargadores, quanto sob o aspecto material, a admissibilidade de vinculação direta e automática dos subsídios dos magistrados estaduais aos subsídios de ministros do Supremo, o que bem demonstra a complexidade e relevância da temática. Observo, de início, que a constitucionalidade da Resolução 5 de 2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é um dos objetos de impugnação da ADPF 564, distribuída originariamente ao ministro Ricardo Lewandowski, por prevenção à ADPF 557. Ambas tiveram seguimento negado pelo eminente relator. A segunda, por sua vez, foi inserida para julgamento virtual pelo ministro Cristiano Zanin, sessão virtual de 4/10 de 2024 a 11/10 de 2024, oportunidade na qual pedi destaque. Já a primeira, embora interposto agravo regimental contra a decisão extintiva, ainda se encontra pendente de apreciação pelo plenário. Relembro ainda que a questão similar à veiculada nos presentes autos também é objeto de apreciação por esta Corte em outras ações de controle concentrado, a exemplo das ADINs 6601, ministro Alexandre de Moraes, e 6606, de minha relatoria, nas quais são discutidas leis estaduais que vinculam direta e automaticamente os subsídios dos desembargadores de tribunais de justiça aos subsídios de ministros do STF. O ministro Flávio Dino pediu destaque em ambas. Destaco que o pedido de providência número X, referido pelo acórdão recorrido e pelo órgão especial do TJ do Rio Grande do Sul, ao editar a Resolução 5 de 2018, foi definitivamente julgado pelo CNJ. No entanto, o acórdão lavrado em decorrência de seu julgamento definitivo e a resolução daí resultante tiveram seus efeitos suspensos em 27/6 de 2023, pela eminente ministra Rosa Weber, na condição de presidente do CNJ, o que restou devidamente referendado pelo plenário daquele conselho. Na ocasião, a ministra Rosa Weber constatou
que a deliberação levada a efeito no pedido de providência acima referido contrariava o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADIM 7264, Tocantins. Vê-se, pois, que o emaranhado de ações de controle concentrado, veiculadores de discussão idêntica à hora em exame, bem como a própria suspensão do ato, amparou a edição da Resolução 5 de 2018 do TJ do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, penso que o mais prudente é aguardarmos o julgamento do mérito da DPF 564, na medida em que, naquela ação de controle concentrado, poderá ser examinada detidamente a constitucionalidade da Resolução 5 de 2018 do TJ do Rio Grande do Sul, bem como o julgamento definitivo das ADINs 6601, Paraná, e 6606 de Minas Gerais, oportunidade na qual serão analisadas as leis estaduais que vinculam diretamente o subsídio de desembargadores de tribunais de justiça aos subsídios de ministros do Supremo. Assim, entendo que a melhor solução para o presente caso é determinar a remessa dos autos ao tribunal de origem para que, após os julgamentos acima mencionados, promova, se for o caso, o juízo de retratação pertinente. Essa é a minha primeira abordagem em relação ao tema, porque temos uma DPF sobre esta questão, sobre esta resolução. Vossa Excelência sugeriria que colhêssemos a percepção do colegiado quanto a esta questão preliminarmente. Portanto, diversamente do que proponho no meu voto, que é apreciar a matéria, o ministro Gilmar Mendes está suscitando, nesta preambular do voto, a devolução ao tribunal de origem para aguardar o julgamento da DPF. Como relator, eu peço vênia, Sua Excelência, para entender que a DPF, ipso facto, não tem efeito suspensivo e, portanto, nós estaríamos, de algum modo, gerando este efeito concreto neste julgamento, e esta é a minha percepção. Como entende Sua Excelência, o ministro André Mendonça? Senhor presidente, eu confesso que eu já tive numa situação específica que envolve a venda de terras para estrangeiros, deferido uma tutela, entendendo por bem se suspender processos em discussão. Entendo que essa medida é uma medida que traz segurança jurídica para todos. Eu confesso que não tenho aqui, por certo, o objeto específico da DPF. Eu apenas indago aos eminentes pares se essa correlação direta é essa mesma resolução, ministro Gilmar? Sim. É a mesma resolução. Eu vejo com bons olhos, senhor presidente, com a devida vênia. Eu, no mérito assim, da leitura que fiz, eu me alinho ao voto de Vossa Excelência, mas, em função de um ambiente de segurança jurídica, eu apoio a questão de ordem, por assim dizer, trazida pelo ministro Gilmar Mendes preliminarmente a esse julgamento. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Como se posiciona nesta questão o ministro Nunes Marques? Presidente, eu voto igualmente ao ministro André Mendonça. Eu também, em relação ao Fundo de Direito, eu concordo com Vossa Excelência, mas a proposta do ministro Gilmar é exatamente atribuir esse efeito suspensivo. A DPF não tem, mas para casos específicos, pode cada relator atribuir. E aqui faz Sua Excelência através de um voto. Eu acho que a proposta é bastante razoável. Peço vênia a Vossa Excelência, acompanho quanto ao mérito, mas admito que a proposta trazida pelo ministro Gilmar traz uma certa segurança jurídica até deliberarmos o tema. Muito obrigado, Vossa Excelência. Ministro Dias Toffoli. Pois não, ministro André. Perdão. Eu, quiçá, talvez seja mais interessante, submeto aos eminentes colegas, ao invés de nós devolvermos propriamente ao tribunal de origem, suspendermos o julgamento colegiadamente até que essa questão da DPF seja definida. Eu acho que talvez
até aproveitando, por dizer assim, uma economia processual, porque também devolver para que o tribunal aguarde, talvez fosse melhor nós aguardarmos com o processo suspenso no próprio Supremo. A questão que Vossa Excelência antes traduziu, ministro André, eu fui verificar e vejo que a DPF trata sobre o teto dos magistrados que estão na ativa. De qualquer maneira, que a matéria é atinente aos pensionistas. É uma matéria correlata, mas não é exatamente do mesmo tema, ainda que haja, sem dúvida nenhuma, alguma correlação. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, lá se vão 15 anos, outro dia, que eu estou aqui. E a estatística mostrou que eu já atuei em praticamente quase 80 mil casos, ou proferindo decisões, ou participando de votações, doutor Paulo Jacobino, e eu proferindo voto. E eu, no meu gabinete, a regra que eu sigo, né, que é a regra que eu vou seguir aqui, sempre que há uma discussão de repercussão geral, eu determino que se devolva ao tribunal de origem para aplicar a repercussão geral. No caso de controle de constitucionalidade, idem. Se há uma discussão de controle de constitucionalidade a respeito, eu determino, em geral, em regra, eu determino que se devolva o processo para o tribunal de origem. E, com isso, damos baixa no nosso acervo. E o tribunal de origem vai julgar o caso concreto de acordo com aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Então, como é assim, eu atuo nos meus casos específicos, e, inclusive, né, várias vezes já julgamos embargos de declaração de todos nós, né, em que, às vezes, a União vem e diz, não, esse caso está em repercussão geral e a gente acolhe, ou então o particular, geralmente isso ocorre em questões relativas a conflitos entre particulares e Estado, e eles alegam que o tema está em repercussão geral, então, e aqui não deixa de ser isso, um particular e o órgão de previdência respectivo, né, no sentido de um beneficiário e um agente pagador. Eu tenho essa conduta de determinar a baixa para que se aplique o precedente que se fixar. Inclusive, tivemos recentemente exatamente uma discussão que diz respeito a toda a questão da reforma relativa à Previdência Social, a última emenda, em que isso está em votação no plenário do Supremo Tribunal Federal e que envolve, entre várias das questões colocadas ali, com votos já proferidos, a questão relativa à equidade da questão dos pensionistas diante dos titulares da ativa. Então, essa é uma questão que está realmente em discussão no plenário e que pode, indiretamente, sim, reverberar aqui nesse julgamento diante de parâmetros que possam vir a ser naquelas ações, que são mais de uma, a concluídas. Então, seguindo aquilo que eu faço com os meus casos, senhor presidente, eu voto no sentido de realmente baixar para a aplicação daquilo que o tribunal virá a proferir no julgado de controle concentrado. Pois não, portanto, por maioria, o tribunal, o colegiado, acolhe a preliminar suscitada pelo eminente ministro Gilmar Mendes e, nada obstante a sugestão do eminente ministro André Mendonça, creio que a maioria, e eu também vencido, me filio a esta ideia da devolução ao tribunal de origem. Indago se assim posso proclamar o resultado de julgamento. Portanto, neste recurso, nesse agravo regimental, com recurso extraordinário, com agravo 1.468.564, a turma, por maioria, acolhendo a proposta apresentada por Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, determinou a devolução do feito ao tribunal de origem para aguardar o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, mencionada no voto de Sua Excelência,
vencido o ministro relator. Creio que, portanto, esse é o resultado que proclamo deste julgamento, e com isso, senhores ministros, vencemos a pauta que era reservada à sessão dessa segunda turma na data de hoje. Agradecemos a presença de Vossa Excelência, do senhor subprocurador, Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, e ao trabalho das senhoras e senhores servidores. Declaro encerrada a sessão.